Olá, turma. Oi, turma. Boa noite. Bom, vamos começar, né? Bom, gente, meu nome é Humberto, sou conhecido como Professor Humberto. Acho que a maioria de vocês já deve ter tido aula comigo em algum momento presencial, ou até mesmo na primeira temporada do lockdown, né? Em 2020, eu fiz alguns poucos módulos online também, talvez a gente tenha se conhecido nesse momento. Bom, se sim, é um prazer revê-lo, e se não, antes de qualquer coisa, gostaria de me apresentar, né? Apresentar minhas credenciais. Deixa eu me aprumar aqui. Como eu disse, sou Humberto, eu sou formado em administração de empresas, com ênfase em recursos humanos. Eu tenho muita experiência com RH, a minha grande maioria, se parar para contar, é na área de recursos humanos, mas eu tenho uma vivência também, antes até de fazer a faculdade, eu trabalhei em comércio, trabalhei em shopping, foi uma fase muito bacana da minha vida. Estou falando isso especialmente dessa vez porque a gente vai falar de estratégia de vendas. Bom, como eu disse, eu sou formado em administração de empresas, eu tenho especializações na área de neuropedagogia e também na área de metodologia do ensino superior, né? Essas duas capacitações para me preparar para dar aula, que é o que eu faço hoje exclusivamente. Hoje eu sou somente professor, dou aula para o menor aprendiz, para o melhor aprendiz, quer dizer, dou aula no técnico também, eventualmente em módulos de pós-graduação. Tá? É um prazer, a gente vai trabalhar juntos. São tempos... É o tal do novo normal, né? Eu vou fazer esses vídeos aqui. Antes eu fazia de meia hora, agora eu vou tentar ficar próximo disso. Não vou, talvez, encurtar um pouquinho antes. Quero programar para a gente fazer uma live. Estou me comprometendo aqui no gravado, vou falar lá no grupo. Mas, paralelo a esses dois, tem também a apostila, que está bem bacana, um material que foi desenvolvido especialmente para essa ocasião aqui. Tem a apostila com exercícios, tem os slides que estão lá realmente só para dar um tópico, é o que eu estou usando aqui para nortear, e toda semana vai ter uma atividade. Toda semana vai ter uma atividade que vai valer 2 pontos. Em estratégia de vendas, nós vamos ficar 5 quarta-feiras à tarde. Então, 5 atividades, deu certinho, cada um valendo 2 pontos. E completa a média 10, tá? Também já quero aproveitar esses momentos iniciais aqui para me deixar totalmente à disposição. Seja no grupo, eu gosto muito de tratar essas questões com vocês no particular, no privado, né? Mas fiquem à vontade. Então tô colocando os dois à disposição aí para as dúvidas que surgirem nesse caminho. Pois é, nosso módulo aqui é um assunto muito interessante, que eu gosto muito, muito prazeroso de desenvolver o material e de conversar sobre ele também, né? Quando eu tinha a idade de vocês, assim mais ou menos, e eu também fui aprendiz lá nos anos 90, eu tinha um bloqueio com essa questão da venda. Não que eu tenha desbloqueado totalmente essas questões de vender alguma coisa, mas eu sou muito mais receptivo agora com a ideia. Antes, só a ideia de vender alguma coisa já me deixava assim tenso, num lugar desconfortável. Eu já assumia que não gostava dessa questão de vendas. Tá? Com o tempo também eu até idealizei, estruturei isso. Não é que eu não gosto de vender, na verdade o que eu não gosto é de eventualmente ter que cobrar alguém, tá? Mas o fato também que eu aprendi na administração é que sempre estamos vendendo alguma coisa, né? Nesse mercado de trabalho a gente está vendendo a nossa imagem, a nossa força de trabalho, enfim, uma ideia. Então sempre a gente está vendendo. Então, mesmo que você não esteja no varejo, no comércio ali propriamente dito, você sempre vai estar vendendo alguma coisa, tá bom? Uma vontade louca de ajustar essa câmera aqui, mas não vou mexer não. Queria descer um pouquinho aqui. Então, nosso módulo vai falar sobre estratégias, né? Estratégias de venda são maneiras de você executar. E começa de um ponto bem bacana,
começa falando sobre marketing. Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco equivocada, não é equivocada, é uma visão um pouco limitada sobre o que é o marketing. As pessoas utilizam muito, fulano é bom de marketing, fulano faz o seu marketing, não sei o que é o marketing, e entendem muito no conceito de que marketing é só publicidade e propaganda. A primeira unidade do nosso material, bem curtinho, bem fácil, com bastante figura também, ele já amplia um pouco essa visão. Não é que marketing não seja só publicidade e propaganda, não é que ele não seja isso. O fato é que ele não é só isso. Marketing não se trata só de publicidade e propaganda. É uma área que está dentro da esfera da abrangência do marketing, mas não limita. Não é todo marketing, não é só publicidade e propaganda. Tanto que existe outro curso superior, que é publicidade e propaganda, que trata só dessas questões, e agora com toda a coisa das mídias sociais e tudo isso. Marketing, quem vai fazer marketing também, às vezes se vê trabalhando com muita planilha, com muito cálculo, vai trabalhar também uma questão que fala nesse primeiro momento aqui do nosso estratégia de vendas, que é público-alvo, desenvolver o público-alvo, seu mercado, market share e outras coisas que a gente vai ver agora. Bom, isso é só uma apresentação, né? Eu trouxe o material aqui mais estruturado para a gente falar assim e vocês acompanhem, né? Eu peço desculpa para vocês pela improvisação. O ideal seria que se eu já estivesse falando paralelo com os slides. E eu prometo, quero me comprometer aqui até a quinta semana, já vou estar fazendo isso, tá? Tô aqui no meu cantinho aqui, mas a gente está só tendo uma conversa, mas para esse primeiro momento assim é muito legal, que a gente se conhece assim, se olha. Vamos lá. O texto começa, e o slide também começa, falando sobre comunicação com o mercado, né? São vários nichos. Nichos é aquele quadradinho que é aquele cercadinho. Tem muita gente que bota nicho em parede. Nichos são segmentos, são setores. E quando você fala de se comunicar com o mercado, você precisa ter muito claro já essa intenção, que também fala no primeiro slide, quem é o seu público-alvo, né? A maioria dos empreendedores, das pessoas, eu até já pensei isso em algum dia, tem a ingenuidade de pensar que vai dialogar, que vai se comunicar com todas as 7 bilhões de pessoas do mundo, né? Isso é muito utópico, mas acima de tudo isso é muito genérico. É um produto sem personalidade, é um serviço muito neutro, assim, que fale com todos esses bilhões de pessoas. E quando a gente fala de comunicação de mercado e identificação do público-alvo, é realmente fechar o alvo, estabelecer quem é o público que você quer se comunicar, né? Por trás desse público tem outras milhões e milhões de pessoas, é uma boa fatia do mercado, mas a gente precisa, quando a gente fala de estratégias de vendas, a gente precisa identificar o público-alvo, tá? Existe uma ferramenta na administração chamada mapa de empatia, que é justamente para você descobrir quem é que consome o seu produto ou serviço. E nisso você vai descobrindo todos os hábitos. Se você parar para ver, se a gente falando de estratégia de venda, se você parar para ver o tipo de comunicação que é estabelecida em cada uma das plataformas, dos canais, é totalmente diferente. A linguagem da TV aberta é uma, a linguagem da TV fechada já é outra. Quem já experimentou, todo mundo já viu, tem em casa, já vê que o tipo do comercial, a linguagem é outra, isso porque o público é outro. Da mesma maneira como a comunicação estabelecida através de internet é outra também, extremamente rápida, né? Acho que eles conseguem condensar assim, eles têm aquele tempo até a pessoa chegar e pular o vídeo, eles conseguem passar o mercado. Mas além desse detalhe que eu observei aqui, eles sabem muito bem qual é o perfil, né? Quem joga online ou quem joga joguinho também recebe algumas propagandas muito específicas e por aí vai. O que o texto está falando, o que a gente quer começar para a gente poder voltar para o foco,
é que você precisa estabelecer estratégias de como vai se comunicar com o seu público e, por sua vez, só vai fazer isso se você realmente souber quem é esse público. Então você tem que conhecer todos os hábitos, a cara, nenhum detalhe, veja bem, nenhum detalhe desse público-alvo é exagero. Você tem que saber tudo. A faixa etária de idade, a faixa etária social, a faixa etária socioeconômica, os hábitos de consumo, de diversão, enfim, quanto mais informações você tiver desse público-alvo, você vai mapear e mais do que isso, a sua comunicação vai atingir o seu objetivo. Você vai se comunicar, você vai ser da mesma praia e ele vai consumir o seu produto ou serviço. Então, como eu disse, já que o módulo é estratégias de vendas, essa é muito boa, né? Pelo menos eu acho, assim, você estabelecer como você vai se comunicar com o seu público e conhecer, mapear bem esse público-alvo. Isso é uma esfera, isso é uma fração do marketing também, né? Dizendo que o marketing ele é muito mais que isso. E vai ter um momento no Estratégias de Vendas que a gente não vai falar. Acabou que a gente começou falando muito de marketing, mas em algum momento a gente não vai falar tão precisamente. A gente vai falar de algumas estratégias mais diretas também e que envolvem outros meios. Quando a gente fala de elaboração da mensagem, né, isso aqui também é assunto da nossa atividade que eu vou terminar aqui. Quando a gente fala de elaboração da mensagem que a gente vai passar, tudo é mensagem, né? Um outdoor, como eu disse, um frame, um pequeno vídeo passado no seu celular, ok? Uma mensagem na TV. Então, quando a gente fala da mensagem, o assunto aqui ele fala 3 tópicos, assim, três segmentos muito importantes que a gente tem que atender para ser bem sucedido na elaboração dessa mensagem. Primeiro é o conteúdo. Quando eu trabalho marketing pessoal, eu falo muitas pessoas focam muito às vezes só no rótulo. E o rótulo é muito importante, né? Quando a gente fala de produto, quando a gente fala de pessoas também, a coisa do rótulo ela é muito importante. Mas tão importante quanto o rótulo, eu digo até um pouquinho mais, é a questão do conteúdo. Então eu vou ler aqui um pouquinho da nossa apostila. O conteúdo ele deve ser definido a partir de uma ideia ou de um tema. O conteúdo deve ainda representar um apelo ao público-alvo. Então o conteúdo ele tem uma substância. Você tem algo a dizer, você tem conteúdo por trás daquele rótulo, por trás de toda aquela ação de marketing. Você tem uma ideia muito precisa, você tem um argumento, você tem uma chave, você tem um conteúdo, né? Destacando um tipo de benefício ou motivação para que esse produto seja procurado pelo público. Então tem um apelo. Você não basta ter só todo esse aparato de marketing, você precisa ter um conteúdo. Essa é uma dos itens da elaboração da mensagem. Então primeiro a gente tem o conteúdo, depois é o argumento. O argumento, por sua vez, envolve comunicar a razão pela qual o consumidor deve optar pelo produto da empresa. Então você tem que ter um gancho, que a gente chama. O porquê que você vai consumir aquele produto, serviço, né? Aquela sensação, aquele passeio. Você pode vender absolutamente o que você quiser com isso. Então primeiro você tem que ter um conteúdo, depois um argumento que é o porquê eu preciso disso, né? Então na elaboração da mensagem o conteúdo é importante, o argumento também tem o seu peso. O argumento pode apelar para a emoção ou para a razão do consumidor. Ok? Resumindo, você pode mirar ou o cérebro, pode ser um argumento mais racional, ou você pode mirar o coração, você pode mirar a emoção do consumidor. E todos os dois são válidos, todos os dois são bem sucedidos. Cada público-alvo ele é suscetível, uns são mais racionais, outros são mais emocionais. Até nisso você tem que ter esse conhecimento na razão na hora de desenvolver o seu argumento, para elaborar essa mensagem que a gente está falando aqui é para você se comunicar com o mercado. No gravado, assim, eu não tenho as reações, as dúvidas, mas eu quero abrir só um parênteses aqui. Se surgir alguma dúvida, por favor, me passa
no WhatsApp, me faça no privado, passa na plataforma e vamos conversar, vamos desenvolver um pouco esse assunto, como eu disse, acho bastante interessante. Então, depois, uma vez você tendo o conteúdo da mensagem, o argumento, você vê o formato, aonde você vai envelopar aquilo tudo para entregar, para servir o seu cliente. Formato significa adotar uma forma final para a mensagem, o que varia em função do veículo da mídia a ser utilizado para se comunicar. Formato pode ser jornal, revista, televisão, rádio, etc., internet, como eu disse, propaganda de aplicativos, papelzinho na rua, né? Ainda em 2021 ainda vemos, então você vai ter que desenvolver o formato outdoor, uma vez que você tem conteúdo, você sabe o que você quer transmitir, você tem o argumento, o gancho, como você vai envolver o seu cliente naquilo, você tem que ver o formato aonde você vai passar essa mensagem. Então esses são os 3 itens da elaboração da mensagem. O exercício ele pede um pouco para vocês refletirem sobre isso, e a gente vive num tempo muito de novos formatos, né? Novos formatos de divulgar essa mensagem, né? Vamos lá, voltar à nossa apresentação aqui. Dúvidas vocês coloquem lá. Quando a gente fala ferramentas de marketing, estratégias de marketing é como você vai chegar ao seu ponto. Existem diversas formas, a maneira que você utiliza para chegar no seu alvo é a estratégia. E quando a gente fala ferramentas, é o mesmo conceito do martelo, da chave de fenda que a gente tem aqui em casa. São artifícios que você usa para promover o seu marketing, né? Então, ferramentas é algo que você usa para executar aquilo que você se propõe. Então, quando a gente fala de ferramentas de marketing, tem 4 aqui que o nosso material pontuou para a gente comentar. Primeiro, propaganda, né, em diversos formatos, como a gente já viu, e de diversas formas também, né? Existem ações agora que são propagandas, mas são totalmente camufladas, são ações de marketing, né? E vocês com certeza sabem do que eu estou falando, né? Mas tem o bom e velho intuito de propagar, de fazer a propaganda daquele produto. Então a propaganda pode ser desde a mais tradicional, em um jornal impresso, até a mais tecnológica possível, ok? A promoção de vendas é o que você vai fazer para saber que o seu cliente tem, que o seu cliente saiba o que você tem a oferecer. E um bom exemplo de promoção de vendas é o supermercado. Aquela área física do supermercado, tudo o que acontece ali, tudo é um grande exemplo, é um grande case de promoção de vendas. Da forma com que os produtos estão organizados, a sinalização, aqueles produtos que estão ali quando você está na fila do caixa, nada em um ambiente desses é aleatório. Tudo é feito um trabalho de promoção de vendas, para você desenvolver, para você realmente valorizar o seu produto. Uma outra ferramenta também, além da promoção, eu posso promover meu produto de diversas maneiras, né? Marketing direto. O marketing direto, ele vem numa palavra que é customização. O que é a customização? Ele é feito especialmente sob medida para aquela pessoa que vai consumir o produto. Então, o marketing direto é a empresa falando diretamente com você que vai consumir aquele produto. Um exemplo breve, assim, quem tem no seu celular aplicativos dessas lojas, assim, percebe que elas atuam com o marketing totalmente direto. Elas falam: Humberto, olha aqui, temos essa promoção. Humberto, mensagem para você, desconto para você, cupom para você. Então, quando a pessoa fala na primeira pessoa diretamente com você ali, esse é um exemplo de marketing direto, ok? E vendas pessoal é como se fosse a venda. Uma coisa é você oferecer, a venda pessoal é realmente você executar a venda dessa maneira mais exclusiva, mais pessoal ali, diretamente com o público. Tá ok?
Bom, para a gente resumir o que a gente viu nesse primeiro vídeo aqui, até passar de novo. Nós falamos sobre estratégias de vendas, né? Começamos a puxar o fio dessa meada, falando sobre essa coisa do marketing, né? A comunicação que o mercado precisa fazer com o seu público, né? E para isso a identificação do público-alvo. Vimos também as 3 etapas da elaboração da mensagem, né, o conteúdo, o argumento e o formato que essa mensagem também, e apresentamos 4 ferramentas de comunicação em marketing: propaganda, de uma maneira mais aleatória, promoção de vendas, eventos, promoções, campanhas, enfim, blitz, etc. Marketing direto também, mais direcionado, e venda pessoal também, aquele atendimento mais próximo. Ok? A atividade que está sendo proposta na plataforma é responder 4 questões da página 14 da apostila, que é exatamente sobre isso tudo que eu comentei com vocês aqui. O que eu falei com vocês aqui é a minha interpretação, com base nos autores, com base na minha experiência, desses tópicos aqui. Para essas respostas, eu queria que vocês lessem, assistissem, trocassem essa ideia aqui, vendo esse vídeo, e lá na plataforma online, vocês colocassem de maneira resumida e em suas palavras o que você entende daqueles conceitos. 4 conceitos curtos, não é sobre copiar grandes trechos da apostila e colar lá na plataforma. Na verdade, eu até peço que, por favor, vocês evitem esse tipo de resposta. Eu gostaria que realmente vocês propusessem a ler e resumir, colocar lá com as palavras de vocês, tá bom? Mais uma vez me colocando à disposição para dúvidas, comentários, esclarecer, trocar uma ideia sobre esse tema que eu acho tão interessante, que é estratégias de vendas, tá bom? Mais uma vez, prazer em conhecê-los, um bom módulo para vocês, estou aí à disposição. Tenham todos uma ótima semana, um bom ano de 2021 e até quarta-feira que vem. Okay?